Quero cumprimentar os irmãos da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Ferreira, em São José dos Campos, pastor Israel e a Karina, que convidou para participar desse lindo projeto, nesse trabalho da imersão do discipulado, onde nós vamos abordar esse tema de fazer discípulo. O que é fazer discípulo? Qual a necessidade e quais são os benefícios de se fazer discípulo? Jesus, quando ele está indo assunto aos céus, antes ele dá uma instrução, ele dá uma ordem direta aos seus discípulos. Em Mateus capítulo 28, versículo do 18 ao 20, Jesus vai se aproximar dos discípulos e diz assim: Então Jesus se aproximou dos seus discípulos e disse: Toda a autoridade no céu e na terra foi entregue a mim. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que lhes dei. E tenham certeza disso, eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Então, essas foram as últimas instruções de Jesus aqui na Terra, antes dele subir aos céus, que nós estamos aguardando a sua vinda. E Jesus, por que Jesus ele ordenou os seus discípulos, a fazerem discípulos? E ensinando eles a guardarem todas essas coisas. Interessante que nós vamos observar que a palavra discípulo, ela não é igual aluno. A diferença de você ser um aluno, a relação aluno-professor e mestre-discípulo, ela é totalmente diferente. Um aluno, ele pode escolher o que ele quer aprender e ele escolher o seu professor para simplesmente ensinar algo específico, uma instrução, uma habilidade, um conhecimento, e acabou. E a palavra aluno, ela tem uma origem significa sem luz. Então, o aluno, ele não tem vínculo nenhum com o professor. É só um conhecimento que é passado, que é importante, é necessário, mas é só uma passagem de conhecimento. Já a relação mestre e discípulo vai muito além disso. O discípulo ele vai receber do seu mestre não somente uma instrução, um ensinamento. Ele vai receber toda a jornada de sua vida, todo o propósito de vida, toda a experiência. Ele vai assimilar a experiência, ele vai ser um imitador do seu mestre. E você, poxa, mas imitar alguém? A gente tem aprendido a ser que nós somos únicos, e lógico, nós somos únicos. Mas Jesus, ele deu essa ordem para fazer discípulos, para replicar aquilo que ensinou. Jesus fez discípulos. Lógico que cada um era diferente, tinha uma personalidade, mas todos tinham um modelo, que era o modelo perfeito de Cristo. Então, quando nós vamos ver Paulo falando assim para os seus discípulos: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo, ele não está falando para ser imitador dele porque ele era melhor, não, mas porque ele estava fazendo exatamente aquilo que Jesus tinha ordenado. Ele estava buscando um modelo e queria que os seus discípulos replicassem esse modelo. E isso vai além de um ensinamento, de como toda a conduta, todo o caráter, toda a disposição, tudo isso é passado. Você vê que quando Paulo ele vai escrever a Timóteo, e ele vai falando das qualificações de um obreiro, ele não vai falar muito de habilidades,
ele vai falar mais de relacionamento e caráter. Se ele vai falar, o obreiro aprovado, ele precisa ser hospitaleiro, não dar vinho, marido de uma mulher só, tudo isso era caráter, não era habilidade, era comportamento, mais ligado à questão pessoal do que a um ensinamento, uma habilidade. A única habilidade que Paulo fala que o obreiro tinha que ser era que ele tinha que ser apto a ensinar, que manejasse bem a palavra. O resto era tudo relacionado a comportamento. O comportamento, ele não é simplesmente ensinado numa sala de aula. O comportamento, ele é imitado. Ele é espelhado de algum, passa de um para o outro. Então, Paulo, ele vai ensinar isso, ele fala para Timóteo, o que você recebeu de mim, você passa. Na própria carta aos Coríntios, quando nós lemos na Santa Ceia, toda a Santa Ceia, e Paulo fala assim, aquilo que eu recebi também vos ensinei, que na noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão. Olha que ele fala, aquilo que eu recebi também vos ensinei. Eu estou passando, eu estou trazendo essa informação para vocês, eu estou trazendo esse conhecimento, eu estou trazendo como nós vivemos isso. Então, você vê que todo o Novo Testamento, ele praticamente a maior parte das cartas e dos livros do Novo Testamento tem uma participação direta ou indireta de Paulo. Você vê os 4 evangelhos. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Lucas andava com Paulo, ele estava ali aprendendo com Paulo, seguindo os caminhos de Paulo. Marcos teve várias passagens altas e baixas com Paulo, mas sempre Paulo está mencionando Marcos nas suas cartas, ele está falando de Marcos, e até no final, lá, quando nós vamos ler, lá em 2 Timóteo, ele fala, chama também a Marcos, porque ele é útil para o ministério. Então você vê que está ali Marcos, isso nós vamos ver, Atos dos Apóstolos, quem escreve? Lucas. E depois as cartas paulinas todas, você vê que toda a influência que Paulo traz no Novo Testamento é porque ele fez discípulos. Ele fez um legado. As suas obras não foram maiores que de Pedro, talvez de João ou outro apóstolo. Só que aquilo que os seus discípulos assimilaram, eles guardaram e transmitiram. Então nós temos mais conhecimento daquilo que Paulo fez, que Paulo escreveu, porque os seus discípulos deram continuidade. Muito mais importante até mesmo do que abrir as igrejas, né? Paulo, ele vai abrindo igrejas na Ásia Menor, ele vai plantando igrejas, e depois ele vai escrevendo para essas igrejas, e as igrejas têm problemas, têm dificuldades, e ele vai enviando os seus discípulos, né? Seu corpo de obreiros que ele formou. Você vê ali em Colossenses, vê em Timóteo, vê em várias cartas, Paulo falando, eu estou enviando para vocês aí Timóteo, eu estou enviando para vocês Epáfras, estou enviando, ele vai citando aqui os obreiros que ele está enviando, ele traz um, leva o outro para lá, e você vê que essas igrejas hoje, eu estava ouvi uma pregação faz algum tempo, saudoso pastor Valdemar Carvalho, que foi o fundador da Missão Kairos, e ele, numa das suas pregações, ele estava falando que ele viajou o mundo inteiro, né, vários países, então ele falando que aquelas igrejas que Paulo plantou na Ásia, e que João escreve as sete igrejas da Ásia, lá, aquela região toda hoje não existem essas igrejas. Ali, aquela região da Turquia, ali da Ásia Menor, ali, tudo foi tomado pelos muçulmanos ali. O cristianismo praticamente é zero, bem, uma porcentagem bem menor. Mas os discípulos de Paulo guardaram os outros pergaminhos, tiveram o zelo de guardar aquilo que Paulo escrevia e replicar e ensinar como ele tinha orientado, e o evangelho foi se expandindo para outras regiões, outros locais, foi chegando no Ocidente e chegando até a nós.
As igrejas não ficaram, mas a palavra de Paulo continuou. Ele mesmo escreve assim: eu estou preso, mas a palavra não está presa. Ele escreveu, e os seus discípulos continuaram o legado. Por isso, se ele não tivesse feito discípulos, quando ele morresse, provavelmente também as igrejas ali não iam durar muito tempo, por causa das perseguições, e ia acabar, a gente nem ia saber, basicamente nem ia saber quem era Paulo. Mas, porque ele teve cuidado de fazer discípulos, de ensinar, de se desgastar para ensinar, para cuidar de pessoas, nós temos o legado de Paulo. A própria palavra, né, que nós falamos, né, de sucesso, né? Sucesso, ela está ligada à sucessão. Não adianta você querer ser uma grande pessoa, trazer toda a glória para você, se você não fizer discípulo. Quando você morrer, quando você for levado à tumba, tudo que você fez acabou ali. Agora, se você fizer discípulo, se você tiver essa preocupação de passar não só o conhecimento, mas a sua vida para alguém, que alguém tenha prazer, a alegria de se espelhar em você, de olhar para você e falar: realmente essa pessoa é importante, ela é um espelho, é uma pessoa que tem uma conduta, uma vida que eu possa seguir. Se você não tiver isso, aquele que você fizer provavelmente vai acabar com você. E nós alcançamos a eternidade na nossa alma, mas nós temos um legado para deixar aqui na Terra. Um exemplo claro disso nós vemos no Velho Testamento: Moisés e Josué, dois grandes homens de Deus, dois chamados específicos que realizaram grandes, poderosas obras. Moisés, ele vai e tira o povo, Deus usa ele para tirar o povo do Egito. Deus tira com mão forte do Egito, traz esse povo até Canaã, e depois as portas de Canaã, e Josué, ele conquista a terra de Canaã. Dois grandes homens de Deus. Só que Moisés, ele pega Josué e prepara Josué. Você vai ler vários textos que Josué carregava as cargas de Moisés, Josué estava com Moisés, Josué olhava com Moisés, aprendia com Moisés. E depois chegou a vez de Josué. E Deus vai falar com Josué: fala, Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Esforça-te, ser valente. Josué vai, continua o legado de Moisés, ele leva o povo e conquista a terra. Só que Josué não prepara alguém para continuar esse legado. E nós vamos ler lá no final, quando o povo está começando a se corromper, e Josué chama para ele de novo. E Josué fala assim, até um texto conhecido, né? Quando Josué fala assim: povo, escolheis a quem vocês servis, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. E nós falamos isso, nossa, que bonito, né, que Josué falou. Mas vamos pensar na questão do legado. Paulo, ele falou isso: eu vou servir ao Senhor. Não, ele fala assim, Paulo falou para Timóteo: Timóteo, preocupa-te em seguir isso, Timóteo. Timóteo, conjuro-te. Vamos ler aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, lá no final, quando está no fim do seu ministério. Paulo sabe que ele tinha que a continuidade dependia dos seus discípulos. Então ele não vai falar assim: eu e minha casa vão ser você. Não, ele fala assim: Timóteo, versículo 4, capítulo 1, conjuro-te, pois diante de Deus, do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos na sua vida e no seu reino. Paulo falou assim: pelo amor de Deus, eu te conjuro que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redarguas, repreende, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Ele falou: eu insisto com você, Timóteo. Timóteo, está na sua vez, está na sua mão, não está na minha, agora é você, Timóteo. Entendeu? E Josué falou: eu e minha casa. Não, aquele momento era de ele pegar alguém e falar: meu amigo, agora eu tô acabando meu ministério, tô passando o bastão, agora é para você. Continua, guarda esse povo, insta esse povo, instrui ele, não deixa eles se desgarrarem.
E Josué não teve esse cuidado, ele chamou para ele, em vez de preparar o seu sucessor. Então, a principal missão do discípulo, do mestre com o discípulo, é preparar o seu sucessor. Preparar o caminho daquele que vai vir. Um exemplo de fracasso é quando você assume um trabalho e aquele trabalho na sua mão ele flui, ele prospera, ele é bonito e tal. Só que quando você larga o trabalho morre. Ah, nossa, quando eu estava na frente funcionava. Foi errado. Agora, quando você, mesmo que seu trabalho seja pequeno, mas você prepara alguém para fazer coisas maiores que a sua, aí você alcançou sucesso. Aí você fez o que Jesus mandou fazer discípulo. Você já pega algo que Deus entregou na sua mão para você fazer, já olhando para alguém que vai continuar aquilo que você está fazendo. Você prepara pessoas, você instrui pessoas, você não chama, não concentra em você, porque você não é eterno. Eterno é Deus. Mas nós temos que fazer discípulos, continuar o legado. Então nós vamos instruir pessoas, preparar pessoas, capacitar pessoas para fazer melhor do que nós. Quando o discípulo supera o mestre é um mestre de excelência. Glória a Deus. Quando o discípulo supera o mestre é um mestre de excelência. Então, o egoísta ele não pensa assim. O egoísta ele quer ele brilhar. Mas o verdadeiro mestre que Deus capacitou, ele sabe que quem brilha é Deus através de pessoas que ele instruiu. Então, essa é a mensagem que eu quero passar para vocês, no coração de vocês. Pense nisso. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho, fazer discípulos. E no final, no versículo 20, e que esses discípulos, olha só, ensinando esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que ele lhes deu. Que esses discípulos assimilem como se eles tivessem ouvido de mim mesmo. Jesus fala assim, olha, os discípulos que vocês vão preparar, eles vão ter que ser tão instruídos como se eu mesmo estivesse ensinando eles. E aí Paulo fala assim, isso, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo entendeu. Aleluia. Paulo entendeu. Eu quero que você entenda nessa tarde, nessa noite, a hora que você estiver assistindo esse vídeo. Que você entenda o que Jesus quis dizer. Jesus ele fez só 12 discípulos. Parece muito, né? Ou parece pouco, porque 12. Só que esses 12 tiveram a responsabilidade, que Jesus passou bastante a eles. Falou assim, mas vocês não vão estar sozinhos. O Espírito de Deus enviará o Consolador, estará convosco. Passou bastante, passou. Tem o Espírito Santo que vai estar convosco. Por isso que Jesus falou assim, toda a autoridade é me dada no Senhor. Portanto, ide e pregar o Evangelho e fazer discípulos. Então vocês têm capacidade de fazer discípulos, porque a autoridade foi me dada e o Espírito está com vocês. Então nós temos capacidade de fazer discípulos. Nós podemos fazer discípulos. Jesus não ia dar uma incumbência que nós não pudéssemos fazer. Que mestre seria esse? Jesus, se ele falasse algo que a gente não pudesse fazer. Ah, eu não consigo fazer. Então Jesus deu uma ordem que a gente não conseguiria fazer. Não. Nós somos capazes de fazer. Nós podemos fazer. Nem que seja um. Ensine um, prepare um. Às vezes lá no seu trabalho, na sua escola, alguém que presta atenção em você, que ouve a sua palavra, ouve o seu conselho. O que você está falando para essa pessoa? Você está falando mal dos outros, falando mal da igreja, mal do pastor, mal. O que você está ensinando para essa pessoa? Deus coloca pessoas no nosso caminho para que nós sejamos mestres deles, ensinemos para eles, fazemos discípulos.
Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.